Calhou-me a pescada, a mim e ao Luís Lourenço. Não quero batatada, mas eu digo-vos o que penso. Este prato é um petisco, mas não vos quero influenciar. Falava-vos mais de tudo isto, mas a pescada não pode esperar. Lourenço Ortigão nasceu em Lisboa em agosto de 89. É ator, apresentador, influencer e mais recentemente assumiu o papel mais importante da sua vida, o de pai babado. É também adepto de desporto e às vezes vai até à bola, mas hoje é possível, dia 19 de maio, que esteja com menos vontade do que eu para falar sobre isso. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. O mundo da representação tem muito que se lhe diga. Tão depressa podemos ser um herói como um vilão. São só duas formas diferentes de ver o showbiz. No fim de contas, todos temos uma visão muito própria sobre a forma como cada ator desempenha o seu papel, seja ele o super-homem ou o Drácula. Exceto se for o Homem Invisível. Esse ninguém vê. Se ao nosso convidado não falta visão criativa, nós, na Optivisão, temos sempre um olho clínico. E acreditamos que a forma como vemos o mundo é determinante para nos expressarmos, dentro ou fora do ecrã. Marque já o seu exame online em optivisão.pt e veja o mundo com os seus olhos. Optivisão. Veja a diferença. Lourenço, bem-vindo a este podcast. Obrigado pelo convite. Não resisti à provocação, desculpa, mas... Não, tudo bem. Eu estava à espera. Se fosse 26 de maio, estarias tu a dizer algo semelhante. Não, mas eu não fico triste só por uma razão. É que tu estás com um bom fundo atrás de ti. Uma boa cor. É SIC Notícias, para quem não está a ver, é SIC Notícias, é exatamente. Eu também gosto muito da SIC Notícias, correu muito bem também ontem, mas já lá vamos também as audiências. Estás com uma boa cor. Aí, Lourenço, bem iluminado. Este papel novo que tu estás a desempenhar há quase 2 anos, não é? O teu filho faz 2 anos em julho. Tu disseste recentemente que isto mudou tudo, não é? Mudou a tua vida toda. Em que sentido é que ser pai muda a vida de alguém? Eu acho que eu acredito que depois de ser pai realmente mudou tudo a nível de prioridades. Mudou certamente, porque passei a ter uma prioridade máxima que deixei de ser eu para ser o meu filho ou a minha família. Isso muda tudo. Nós já tivemos a oportunidade até informalmente de falar sobre isto fora daqui, antes de nascer o Vicente. E eu partilhei contigo várias coisas e tu também és pai, há muito mais tempo do que eu, tens mais experiência do que eu, tens mais filhos. Sou muito mais velho do que tu, vais. Não és nada. São só 9 anos. Somos a mesma geração, por isso é que estamos aqui. E eu acho que é difícil explicar o que muda numa pessoa, porque antes de mais ser pai ou ser mãe é um ato único e nós sentimos o que sentirmos, ou seja, não é algo que eu consiga explicar ou transpor para outra pessoa que vá viver a mesma experiência do que eu, porque não é a mesma experiência, cada um a vive como se sente. Acho que nós temos de dar o nosso melhor enquanto pais, e isso eu tenho tentado fazer, sempre assumindo que vamos errar ao longo do percurso, mas as prioridades mudam todas. Os objetivos de vida mantêm-se, mas sempre com a consciência de que eu mudaria todo o meu percurso em prol do bem da minha família, neste caso do meu filho. E acho que o nosso ego deixa de estar tanto em equação. Nós, pelo menos no meu caso, eu deixei, sempre preocupo-me comigo, mas deixei de alimentar o meu ego com coisas superficiais do dia-a-dia, mas com outras coisas que eu não conhecia e um amor que eu não conhecia, e não é mentira que o dia pode correr como tiver de correr, as coisas podem correr como tiverem a correr, mas eu chego a casa e se ver o sorriso da minha família, isso alimenta o meu ego, e é uma coisa que eu não conhecia.
Ficaste aqueles pais que só falam sobre os filhos, mesmo quando já sabes que as pessoas fazem aquela cara, não quero ouvir mais, continuamos a falar sobre os filhos. Eu faço um esforço para não o fazer, mas acho que é um bocadinho inevitável, não é? Aquela coisa de ele faz isto, faz. Eu tento controlar isso porque. Mas é difícil. Mas é difícil. Eu tento controlar isso porque sei que já vivi também o não ter filhos e ter pessoas com filhos, e eu por acaso sou uma pessoa interessada, gosto de saber sobre os filhos dos meus amigos, das pessoas que se cruzam comigo, e nunca nego alguém que se cruze comigo na rua e que me diga já viu o meu filho ou a minha filha ou os meus filhos e quero mostrar uma fotografia. Eu tenho gosto em ver, mas eu entendo que as pessoas vivem as suas vidas e que não queiram passar o seu tempo a ver as minhas fotografias ou saber as minhas histórias, então eu controlo-me. Qual é a percentagem que tu tens de fotografias e de vídeos no teu telefone agora, desde nos últimos 2 anos, que são do teu filho? Eu diria uns 90%. Acho que sim. Está no rácio, não está? Acho que sim, acho que é normal. Ficaste com mais medos, com menos medos desde que és pai? Alguma coisa nesse aspecto mudou em ti? Mais medo do. Eu arriscava um bocadinho. Aliás, eu sempre andei de moto muito, deixei de andar de moto. Na altura estava inscrito no brevet, comentei até contigo e interrompi a pedido da família, porque eu testava um bocadinho os limites nesse aspecto. Eu gosto de viver com alguma adrenalina e às vezes, se calhar, pisando um bocadinho o risco. E agora é completamente diferente. Agora acho que não tenho pressa de viver, ou seja, estou de carro, não tenho pressa de chegar ao destino. Tenho o cuidado de chegar lá em segurança. Antigamente, se calhar, ia com pressa, e aqueles 5 minutos que eu poupava, se fosse por aquele caminho ou por aquele, eu hoje em dia, o que o GPS me disser é o que eu faço, sabendo se estou a ir pelo caminho mais longo, vou pelo caminho mais longo, não me arrisco. Não me acho mais perto que o GPS, e aceito perfeitamente que estou noutra fase da minha vida, que vivi várias coisas e que agora tenho de viver outras. Ou seja, fechou-se um capítulo e abriu-se uma nova vida. Quando digo fechou-se um capítulo, eu sinto que não me vejo a voltar a arriscar como eu arriscava, a vários níveis, não é? Mesmo, sei lá, noites mal dormidas. Eu antes fazia propositadamente, porque prefiro dormir menos um bocadinho, mas ir divertir-me, e amanhã tomo um café antes de trabalhar. Eu hoje não o faço. Uma noite mal dormida é porque não dormi bem em casa. Obrigado para os nossos ouvintes, mas estão a ver, estás com olheiras. Mas é por outro motivo. É o motivo pelo qual tu não tens olheiras e eu tenho. Não, mas dá-te mais noites, o Vicente? Não. Hoje, por exemplo, não foi uma noite fácil, mas não foi porque ele me deu uma má noite, é porque por acaso fiquei a noite toda a ver a noite eleitoral nas SIC Notícias. Sim, claro. E nas SIC Notícias até às quase, 1h30, 2, foi quando acabaram a emissão. E depois o meu filho não ficou a ver a noite eleitoral, que ele não vê televisão, então acordou uma hora do costume. E por isso estou com olheiras, sim. E tu és dos pais, aqueles pais que muito ansioso, muito preocupado, quer dizer, tem 2 anos, quase 2 anos do teu filho, mas ou dás já alguma liberdade? Tens muito medo de preocupação de amparar as suas quedas, ou dizes não, pronto, não faz mal ele dar uma turra, que isso depois vai aprender? Eu em equilíbrio lá em casa posso dizer que sou descontraído, okay. Porque nisto nós somos uma família e há o elemento pai e o elemento mãe, e a Kelly é muito cuidadosa, então eu acabo por contrapor um bocadinho e deixá-lo cair e deixá-lo levantar-se sozinho. Tenho a certeza que se a Kelly tivesse outro perfil, eu seria o mais cuidadoso. Acho que eu tento aliviar um bocadinho, porque a Kelly realmente é muito preocupada. Por isso eu olhando para o nosso equilíbrio familiar, eu diria que eu sou descontraído. E acho que é importante. Acho que é importante que eles caiam, que se levantem, que errem, que sintam frustração, que sintam alegria, que vivam as suas emoções. Há outras coisas que também somos muito relaxados, que é, por exemplo, o sujar ou o desarrumar, mais do que cair e levantar-se, que isso acho que sim, vou tentando ser descontraído. No desarrumar ou no sujar, eu aí sou mesmo muito descontraído. Eu deixo que o meu filho desarrume ou que coma e se suje, porque acho que testar estes limites é importantíssimo para eles,
mas também temos o outro lado, ele ajuda-me a arrumar. Eu hoje em dia acho piada, e hoje de manhã vi que ele desarrumou umas coisas e eu olhei e pensei, daqui a um bocado vou ter com ele e vou dizer, pá, agora vamos arrumar os dois, isto e tal. Mas a verdade é que deixei um bocadinho e passado um bocado ele próprio estava a arrumar as coisas nos sítios certos. Eu acho isso curioso. Então é isto, a vida de ser pai é darmos o nosso melhor, e é isto que eu tenho acreditado até agora. Pronto, a coisa está bem, ele está ótimo. Tu és o mais novo de 3 irmãos, não é? Sim. E falo por mim que também tenho 3 filhos. Ao terceiro filho nós, pelo menos no meu caso, já somos mais assim como tu estavas a dizer agora, não é? Que deixa andar, deixa, já não estás tão preocupado. Pelo menos no primeiro e no segundo tinha aquela coisa se calhar de estar mais em cima do assunto. Tu achas que os teus pais foram também contigo assim mais relaxados, e também é por isso que tu refletes isso na forma como és pai? Sem dúvida. E aliás, isso é uma coisa que nós falamos em casa. O meu irmão mais velho, Duarte, teve uma educação um bocadinho mais ríspida por parte dos meus pais, principalmente se calhar da minha mãe. Depois o Tomás e o Duarte são muito colados. Eu acredito que ali... São quantos anos mais velhos que tu? Eles somos todos da geração 80, portanto eles poderiam vir aqui. É 85, 84 e eu sou 89. 84, 5 e 9. E então eles são muito próximos, os dois. O Tomás, irmão do meio, também acredito em ter tido uma educação ali um bocadinho mais próxima. Eu já fui o terceiro, já tenho uma diferença para eles. Então eu sei que os meus pais eram mais relaxados e liberais, até porque os meus irmãos contribuíram muito para a minha educação. Portanto, eles fizeram muito parte do meu crescimento, e eu sei que os meus pais confiavam-lhes muito. Por exemplo, ficarem comigo, eu desde muito cedo, se calhar com 3 ou 4 anos, ficava uma noite sozinho com os meus irmãos. Os meus pais iam, sei lá, fazer alguma coisa, jantar fora ou o que fosse, e eles cuidavam de mim. Então isso é interessante, porque aqui, raramente as pessoas falam muito mais sobre os pais e a influência dos pais, mas raramente fala-se menos sobre a influência dos irmãos. O que é que tu aprendes com cada um dos seus irmãos? Muito. Posso dizer que os meus irmãos, a par dos meus pais, fizeram parte da minha educação. E com isto são para mim exemplos. Somos os 3 completamente diferentes, mas para mim sempre foram exemplos dos princípios que eu acho que os meus pais nos tentaram incutir, e eu revia-me neles, seja na educação. Curiosamente fomos os 3 para o mesmo curso, por exemplo. Acabamos por seguir todas as mesmas pisadas, sendo os 3 completamente diferentes. O meu irmão Duarte, que é o mais velho, é assim das pessoas mais organizadas que eu conheço. É aquele que se levanta às 5 da manhã para ir fazer o seu crossfit, depois às 6h30 vai lá para, não sei, ele está entre Suíça e Portugal, então depois vai muitas vezes à Suíça e volta no dia a seguir, ou vai trabalhar cá. Mas é assim muito metódico e não falha. É uma rotina. Por isso é que está no sítio certo, que é a Suíça. Exato. O Tomás tem muitas parecências comigo e é um bocadinho mais, trabalha comigo nas coisas que nós decidimos investir fora desta minha área artística, e está sempre comigo, é o meu braço direito. E somos muito parecidos em várias coisas, assim um bocadinho mais livre nesse aspecto. Não vive segundo os padrões normais. Portanto, o Duarte tem uma família desde muito cedo, tem filhos. O Tomás também tem, mas fez de outra forma, também ainda não casou, é um bocadinho como eu. E eu acabei por ser dos 3 um bocadinho mais rebelde do que os meus irmãos. Mas falei disto há pouco tempo, até num podcast. Na concorrência. Não foi nada. Foi concorrência do Expresso. Ok. O bom rebelde, ou seja, eu sempre tentei abrir a mentalidade lá em casa. Eres um rebelde consciente, foi o que tu disseste. Pronto, rebelde consciente, exatamente. Isso é possível? Eu acho que é. Ou seja, eu nunca deixei de fazer as coisas, mas eu confrontava um bocadinho os padrões lá de casa, dos meus irmãos que eram mais certinhos que eu, e acho que os meus pais, os meus pais davam-me um voto de confiança, e eu correspondia ao voto de confiança deles. Eu sempre disse, se eu falhar a este voto de confiança, perco liberdade, mas enquanto eu corresponder, seja sendo um bom aluno, dizendo a verdade, estando no sítio onde eu dizia que ia estar, sempre que eu correspondesse, os meus pais continuavam a dar-me essa liberdade. Eu ganhei a minha liberdade com essa liberdade com responsabilidade, é isso? Sim. E esse é um lema para a tua vida, é uma forma como tu encaras a vida desde então? Acho que sim, acho que se nós temos de conseguir atribuir responsabilidades às pessoas, seja em que área for,
sabendo que as pessoas têm o direito de não poder estar à altura, de poder não estar à altura desse desafio e de errar. Mas para isso temos de nos explorar. Se eu pedir a uma pessoa, sei lá, no trabalho, olha, sentes-te capaz de fazer esta responsabilidade, se a pessoa me disser que sim, é falível. Quer dizer, pode acontecer que a pessoa não consiga corresponder àquela expectativa e depois no futuro não será aquela pessoa que eu vou recorrer para aquela função, mas eu gosto de dar a liberdade e permitir que as pessoas se surpreendam e me surpreendam também. E acho que isso vem um bocadinho dos meus pais, que sempre me disseram: ok, queres essa liberdade? Terás. Não vais ter 2 vezes. Tens uma. Vamos ver se correspondes. E eu ganhei muito espaço na minha vida respondendo a essa responsabilidade que me foi sendo dada desde muito novo. Os teus pais tu foste dando prova aos teus pais que eras confiança, e a confiança gera confiança. Eu acho que é um bocadinho por aí. E eu hoje vivo com essa métrica de vida, porque acredito que é um bom caminho para vivermos em democracia e com a liberdade que formos conquistando ao longo da vida. Daqui a 10 anos, quando o Vicente tiver 12, vais ver como é que é. Não, mostra ouve este podcast para ele ouvir este podcast, que é muito importante o que acabaste de dizer. Mas acho que faz todo o sentido. Tu cresceste em Sintra, onde? Eu cresci na Beloura, que é em Sintra, e estudava na escola em Cascais, e depois, quando comecei a trabalhar, vim para Lisboa. Mas os meus pais ainda vivem em Sintra. E nesta senda da responsabilidade, tu eras bom aluno? Sim. Um dos fatores muito importantes era a escola. Eu prometi aos meus pais que nunca teria uma negativa na escola. E não tive negativas. E isso era a minha responsabilidade. E os teus irmãos puxavam por ti na escola, na parte académica, nas brincadeiras também, quando eras o mais novo, puxavam sempre por ti. Além de tomarem conta de ti, estavas há bocado a falar na parte Sim. deles serem os paizinhos, entre aspas, mas também puxavam por ti para as duas coisas, na parte académica e na parte mais da farra. Na parte académica eu acho que fui o melhor aluno dos 3, então eles nunca estiveram muito envolvidos. Na parte social e de brincadeiras e de convivência fora de ambiente escolar, os meus irmãos sempre me puxaram muito. Aliás, o objeto que eu trouxe hoje tem um bocadinho a ver com isso, por isso é que eu decidi trazer isto. Mas se quiseres dizer já o objeto para... Ok. Não, tu pediste-me trazer um objeto e eu ia trazer aqueles chocolate branco pequenino que era o Galac. Galac Buttons. Exatamente. Que eu não sou grande de doces, mas gostava muito do Galac Buttons, chocolate branco. Não encontrei esses, mas encontrei o chocolate branco, uma tablete. Posso, se calhar, uma trinca, já vou dar uma trinca. Vai ficar aqui para mim e depois vamos. Vai ficar aqui para nós. E porquê é que eu trouxe isto? O chocolate branco fez parte da minha infância. Eu acho que isto é comum a muita gente. Eu adorava esses Galac Buttons. Era um golfinho que havia, não é? Era, exatamente. E eu adorava aquilo. E aquilo comprava-se nas bombas de gasolina. E tudo que era de chocolate branco, pá, eu devorava. Desde aquele gelado muito conhecido também, que toda a gente comia. Não sei se posso dizer marcas, mas pronto, o Magnum branco eu comia sempre. Tudo que era de chocolate branco eu comia. E os meus irmãos também. E eu lembro-me que uma vez eu era mesmo, eu devia ter 6 anos, talvez. O meu irmão Tomás devia ter uns 10 e o Duarte 11. E nós tínhamos uma bomba de gasolina perto da nossa casa. E eles vendiam esses chocolates. E então nós combinámos que íamos levar chocolates da bomba. E um de nós foi distrair a senhora do balcão. Nós ficou a distraí-la e os outros a levar chocolates, literalmente. E pronto, e nós levámos todos os chocolates dali e fomos embora de bicicleta. Esta é a parte que o teu filho não pode ouvir. E claro que fomos apanhados pelas câmaras, obviamente, nem pensámos que havia câmaras. As câmaras olharam e viram, estão 3 miúdos a levar chocolates. Fomos embora de bicicleta e lembro-me perfeitamente de estarmos de bicicleta a ir para casa com chocolates nos bolsos e ver um carro, parar-nos e dizer: olha, nós vimos que vocês levaram chocolates, podem-nos devolver. E o meu irmão Tomás estava com chocolate na boca e a reação dele foi lamber o chocolate todo, que é para não poder devolver. E a senhora olhou para ele e disse: está bem, pronto, podes ficar com esse, mas o resto vocês têm de devolver. E agora, chamem os vossos pais para pagar o chocolate. Pronto, claro que podíamos ir pagar o chocolate, mas nós naquele momento, para o resto da nossa vida, sempre passávamos naquela bomba, pensávamos assim: aí nós roubámos chocolates nesta bomba. E para mim eram os Galacs. Como nós não tínhamos dinheiro para comprar os Galacs,
levámos, tipo, achávamos que pronto, que era na boa. Isso diz não muito. direito que vos assistia. Exatamente. E qual é que foi um castigo exemplar? Os meus pais riram-se porque aquilo não, é porque não teve Não havia mesmo maldade, maldade. não havia Foi mesmo maldade, maldade. sim, Foi, quando é que vos passa pela cabeça para irem a uma bomba de gasolina e levar chocolates? Só que era. Eu acho que isso reflete muito da minha amizade e da minha infância com os meus irmãos, que é isto para mim é a cumplicidade de irmãos, que é que tu tens 10 anos e vais levar um miúdo de 6 anos para levar chocolates de bicicleta, para levar chocolates da bomba de gasolina. E eles sempre me levaram para estas coisas, até para estas parvoíces, que eu claramente não tinha idade para fazer. E pronto, esse episódio vai um bocado contra os princípios que acho que nós defendemos, que é de levar chocolates de uma bomba de gasolina, mas não deixou de ser algo inocente, completamente inocente, que nós fizemos e que fomos logo apanhados, e ainda bem, porque acho que provavelmente se não tivéssemos sido apanhados no dia a seguir dizíamos, nós levámos, provavelmente íamos confessar qualquer coisa, não sei o que é que nos passou pela cabeça, mas foi assim que eu cresci, com os meus irmãos por perto e a levarem-me sempre para os programas deles, inclusivamente grupos de amigos que eles tinham, que mais velhos do que eu, com essa idade era notório, não é? 4, 5 anos de diferença quando tens 6 anos. Uma mascote. Sim, e eu ia. E hoje os amigos dos meus irmãos são meus amigos, completamente. Mas sim, olha, chocolate branco. Agora é a minha vez de dar uma Agora posso explicar. Obrigado. Disseste numa entrevista que aos 10 anos foi-te dada a primeira mesada e que aprendeste também a fazer a gestão do teu dinheiro. Sim. Isso recomendas enquanto pai agora? Não cheguei ainda a essa fase. Tu se calhar já estás a chegar. Eu não sei. Sabes que eu aqui faço perguntas muitas vezes para que eu preciso de ter aqui algum tipo de ajuda neste tipo de coisas. Eu acho que para mim foi importante, sinceramente, porque acho que os meus pais, quando me deram uma mesada, os meus pais não me davam uma mesada para eu viver à grande, não era isso. O que o meu pai fez com 10 anos foi, sentou-se numa mesa comigo e disse, quanto é que custa o passe do autocarro? X. Na altura ainda era em escudos, não é? Porque quando eu tinha 10 anos, ainda foi antes de 2000. Quanto é que custa o almoço na escola? Ok. Não queremos que te falte nada. Quanto é que custa? E era na altura, imagina, não sei, 5 contos, 4 contos, 3 contos, 2 contos, 1000 escudos, não faço ideia. O pai dizia, ok, então vou-te dar isso para tu gerires durante o mês. E mais um bocadinho. Esse mais um bocadinho era para o dia em que eu, sei lá, em vez de ir de autocarro, dividia com 4 amigos um táxi, não sei, para o que fosse, ou para ir ao cinema ao fim de semana, ou o que fosse. Ou seja, essa responsabilidade permitiu-me, se fizesse uma gestão cuidada, poupar um dinheirinho no final do mês, não é? Se não fizesse uma gestão cuidada, não chegar ao fim do mês. E obviamente que o primeiro mês aquilo foi tudo de uma vez, não é? Foi da escola, não sei o quê, chocolates para toda a gente, mas foi o primeiro mês. E eu lembro de chegar ao pé dos meus pais, já gastei. Já gastaste, agora orienta-te. E é pouco e pouco isso foi-me dando o sentido de responsabilidade em relação ao dinheiro. E eu acho que para mim isso foi muito importante. Lá está aquilo que estávamos a falar há bocado. Tu ganhas a liberdade se correspondes à expectativa, não é? E no meu caso, eu também tinha 2 irmãos mais velhos que também tinham a mesma também tinham o mesmo procedimento, coisa que recebiam a mesada e tinham de gastar tinham de gastar com consciência. E eu acho que isso para mim foi importante porque desde muito cedo, não é por acaso que os 3 irmãos foram para a gestão, não é? Nós acabámos por ganhar uma noção muito importante do que é o dinheiro, para que é que ele serve, como é que ele se usa e sem grandes gastos, que era o mais importante. Não era, nunca foi sobre nós, o meu pai dar-nos muito dinheiro, ou a minha mãe, ou nunca foi sobre facilitar a vida dos meus pais. Vou-lhe dar no início do mês e depois ele que se oriente e não tenho de me chatear todos os dias. Não, era mesmo, acho que foi uma forma de nos educar, que até hoje marcou-me, sem dúvida, e deu uma noção e uma base que foi muito importante depois para seguir a minha vida. Também andaste em escolas públicas? Sempre. Isso também é uma noção do outro lado. Portanto, tu também cresceste com uma família
não tinha problemas financeiros, tinha uma família com privilegiada, portanto os teus pais também sentir isso e queriam também que tu também te sentisses que realmente tinhas essa não dar as coisas como dado adquirido, certo? E foi por isso também por ter um colégio nas escolas públicas. Não, os meus pais, eu acho que foi mesmo uma questão de necessidade, porque as pessoas têm uma ideia de que por andar, não sei se têm essa ideia ou não, estou a dizer isto por convicção própria, mas os meus pais não tinham, não eram abastados financeiramente, nem são. Existe essa ideia, ou não existe, mas em conversas às vezes parece que se dá a entender que eu vivi uma vida de luxo. Pelo contrário, os meus pais tinham 3 filhos, nunca nos faltou nada, mas vivíamos. O meu pai trabalhava dia e noite para sustentar a nossa família, tinha 2 empregos durante muitos anos. O que é que fazia? O meu pai é engenheiro civil, mas e eu lembro que o meu pai estava muito tempo fora de casa para conseguir sustentar uma família de 3 filhos, e a minha mãe, em relação a este tema de andar nas escolas públicas, o que a minha mãe dizia e o meu pai é que para investir dinheiro preferiam que nós estivéssemos em desportos. E então andávamos em escolas. Porquê desporto? Porque a minha mãe dizia, eu vou-vos educar o melhor que sei em casa. Não é uma escola que me vai educar o meu filho. Se eu tiver de escolher, eu prefiro que vocês estejam ligados ao desporto, que acho que é muito importante para o vosso desenvolvimento. Então, aí sim, os meus pais tentaram que nós estivéssemos sempre ligados ao desporto, e isso tem o seu custo, não é? Então, por esse motivo, nós andávamos numa escola pública. E acho que foi incrível, porque o desporto guiou-nos a vida toda e nós tivemos a oportunidade de experimentar dos desportos diferentes. Houve uma altura que eu andava em 3 desportos diferentes. O que é que fazias? Fui federado em, sei lá, golfe, ténis, ginástica acrobática, rugby, futebol, sei lá, fiz-me em miúdo, experimentei vela também. Ginástica acrobática, até que idade? 12 talvez, vem por aí. Fazia esparregata, fazia isso tudo. Mas foi desportos que eu fui fazendo até escolher o desporto que eu mais gostava, que é o golfe. Que é o golfe. E porquê que nunca seguiste uma carreira no golfe? Tu acho que dias que disseste que podias ter sido campeão? Sim, eu joguei golfe desde os 5 anos até ali perto da faculdade. E eu, pronto, tinha talento e jogava bem, mas o golfe é um desporto que te obriga a abdicar de muito tempo. E numa fase em que tu és adolescente, esse tempo é um tempo que eu acho que também é precioso para nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos. É um tempo que temos de viver, ou se tivermos a oportunidade vamos sentir falta depois se não o vivermos. E eu abdiquei muito desse tempo para acordar às 4 da manhã e ter de apanhar um autocarro para o Porto ou uma coisa qualquer para ir jogar e voltar, porque nós não tínhamos dinheiro para ficar no hotel. Então eu levantava-me no dia do torneio e ia jogar, eu e o meu irmão, e voltávamos. E esse tempo para mim foi um tempo que eu depois senti falta. Quando entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de ir depois para os Estados Unidos. Quando entrei na faculdade pensei, não sei se quero continuar, porque apetece-me estar aqui perto da minha família e experimentar outro caminho. E tive uns 15 anos sem jogar golfe, até agora de pegar num taco outra vez e pronto, e de vez em quando vou jogar. Mas na altura acho que comecei demasiado cedo, porque se tivesse começado mais tarde provavelmente tinha continuado, mas comecei muito cedo. És muito competitivo no desporto? Sim, sou. Não gostas de perder nem a feijões? Não. Nem no desporto nem nada, não é? Não gosto de perder, não. Isso também vem desses tempos do desporto, de fazer vários desportos ao mesmo tempo. Isso, desporto de equipa, tu achas que também é muito importante para as crianças, para os jovens, também fazer desporto de equipa para, como dizíamos há bocadinho, em relação a outra coisa que era ter filhos, mas de baixar um bocado o ego, limitar o ego? Sim, acho que jogar em equipa, este desporto é um desporto individualista, este aqui que estava o golfe. Mas falaste noutro que não, sim, mas falaste de futebol e rugby. Sim, eu acho que o rugby é um desporto incrível. E que tem todos os princípios que acho que devemos passar a um jovem que se está a desenvolver. O trabalho em equipa, existe uma característica, por exemplo, no rugby, que é a não vitimização, porque não é
não é. O rugby é um desporto. Depois há aquela expressão que diz que é jogado por gentlemen, não é? É um desporto que não existe aquela questão da vitimização. Dói-me aqui, dói-me aqui. É um desporto muito físico, onde tem de haver muito respeito pelo próximo e pelo árbitro. Não vês no rugby um jogador a fazer-se a crescer o peito a um árbitro, não existe isso. É um desporto muito transparente, onde, por exemplo, o árbitro, quando fala no estádio, tu vês que ouve o estádio inteiro. Agora está-se a transpor isso para o futebol também. Sim. E acho que é um desporto honesto. E então acho que esse desporto em particular, acho que é dos desportos mais completos para o desenvolvimento de um jovem. E é um desporto que eu gostei muito. Não fui muito a fundo no rugby, fui asa e joguei 3 épocas, uma coisa assim, ali no Cascais. Mas não foi um desporto que eu tive, porque também, como era muito físico, depois chegamos a uma altura, eu já jogava mais a sério o golfe e aquele desporto condicionou outro, então pronto. Mas acho que os desportos de equipa são muito importantes, muito importantes para os jovens. A primeira coisa que eu se calhar vou testar com o meu filho é se quer jogar um desporto de equipa. Existe também aquela questão da competitividade, porque numa equipa tu podes jogar ou não jogar, não é? Conforme o teu nível e as decisões de um treinador, neste caso. E acho que isso também é importante, lidar com a frustração, para nos superarmos. Hoje não joguei, tenho de ser melhor amanhã para vir jogar. Então por todos estes motivos acho que é muito importante os desportos de equipa. Eu escolhi um desporto que jogava sozinho, mas dentro deste percurso também fiz, mesmo dentro do golfe também há torneios de equipas e eu também joguei. E não tens mal a perder? Não. Quer dizer, não tiras o taco para dentro do lado quando faz um bogey? Isso não. Não. Hoje em dia, como hobby, é completamente diferente. Como desporto e com a pressão que existe, a competição, eu tive de desenvolver muito a minha cabeça, porque eu era muito quando era muito miúdo, era um bocadinho assim, não tirava tacos porque a minha educação não o permitia, mas irritava muito facilmente. Eu jogava ténis e cheguei a partir uma raquete uma vez. Não faço aqui. Eu acho que não há um jogador de ténis profissional que não tenha partido. Muito mal. Não, arrependo-me disso. Acho que é péssimo. Tem que ter fair play. É um mau princípio. Depois, quando entras no ISEG mais à frente, qual é que era o objetivo? Tu querias fazer gestão? Querias ser gestor? Querias ser empreendedor? Querias ser empresário? Qual é que era a tua intenção? Tocaste lá. Para mim o curso de gestão seria para ser empreendedor. Eu sempre quis ter o meu negócio próprio. A minha intenção era trabalhar eventualmente numa consultora ou o que fosse, mas mais tarde depois agarrar o meu próprio negócio e seguir o meu próprio caminho. E foi com esse intuito que eu me inscrevi depois em gestão. Mas acima de tudo o motivo principal foi porque eu sempre gostei de números. Sempre gostei de números, eu mais rapidamente decoro um número de telefone do que muitas vezes o nome de alguém. E sempre me senti ligado a números. E achei que a gestão era o curso certo para uma pessoa como eu. E pronto, foi na altura sem grande objetivo. Depois, quando entrei no curso, percebi que gostava de ter a minha própria empresa depois no futuro e tornar-me empresário ou ser empreendedor e abraçar um projeto próprio. E pronto, e depois a vida. Não chegaste a acabar o curso? Não cheguei. Mas entraste? Sim, eu fiz 3 anos okay, do curso. E depois comecei a gravar. Fui convidado para fazer os Morangos com Açúcar. E quando acabei os Morangos e fui fazer uma novela, fiz faculdade, novela e teatro. Então estudava à noite e fiz 5 cadeiras fiz algumas de mestrado, fiscalidade e não sei o quê, e ficaram-me 4 cadeiras por fazer aquelas cadeiras que tens de estar presencialmente e fazer os trabalhos. E a verdade é que isto depois, a vida encaminha-se de tal forma que eu quis ir muito mais estudar a minha representação. Depois fui para os Estados Unidos estudar representação e para o Brasil, e deixei um bocadinho em stand-by, mas propositadamente, e não tenho vergonha de o dizer. Acho que a minha vida tomou outro rumo, então não se proporcionou acabar essas 4 cadeiras, mas
Mas acho que é uma questão de tempo até eu de repente acordar e dizer ok, vou fazer isto. Quando a minha vida estiver assim estabilizada, fazer um check na lista assim. Sim, mais tu tens guarda boas recordações do ISEG, desses tempos? Tens amigos da altura da faculdade ainda? Tenho. Os teus amigos são mais de que altura da tua vida? São da faculdade, da escola, do desporto? Eu tenho muitos amigos da escola, dos tempos antes da faculdade. Pronto, depois cada um segue a sua vida, sabemos como é que é, então perdemos um bocadinho o contacto, mas tenho alguns amigos que ainda mantenho o contacto, e do desporto tenho bastantes amigos, inclusive no golfe, ainda agora. Eu já o levei até um programa aqui da SIC, o Ricardo Melgoveia, hoje em dia é um jogador do Tour, está neste momento na Bélgica, teve cá este fim de semana, e sempre que ele está cá em Portugal estamos juntos. Foi em casa dele que eu vi o jogo. Tu estás a falar do jogo. Eu falei sobre ir à bola. Não sei se ficar no tema, já adianta. Não, mas eu tive. Ele é geração 80, não? Ele já é de 91 ou 92. Mas mantenho, e acho que por manter esse contacto com, por exemplo, o Ricardo, é que eu vou jogando de vez em quando ele vem cá a Portugal, desafia-me. Também não quer fazer muito má figura, então vou treinar um bocadinho e vou jogar com ele. Mas os meus amigos é essencialmente mais jovens, ou seja, da altura que eu tinha para aí 10, 11, 12 anos, ou o Ricardo, por exemplo, que eu conheci com 5 anos. E da tua profissão de ator, tens amigos? É possível fazer-se aqui amigos no... É. Um dos meus melhores amigos, com quem estava ao telefone assim que entrei aqui dentro da SIC, foi o Nuno Martins, que fez meu amigo, fez o primeiro projeto comigo, os Morangos com Açúcar. Ele é a pessoa que escreve, é a pessoa com quem eu mais falo hoje em dia, é com o Nuno, é assim, muito meu amigo. Tenho por exemplo, o Diogo Amaral, que também conheço há muito tempo, é uma pessoa que eu falo bastante. Já conheci mais tarde, portanto conheci quando fiz o Belmonte, há 10 anos, mas tinha o Pipo, que era também assim um irmão mais velho. Tenho alguns amigos que mantenho uma relação especial e que de vez em quando estamos aqui em contacto. O que acontece é que nós, quando entramos, por exemplo, num projeto, é tão intenso e é tão longo que nós passamos a ser família muito rapidamente, e acontece, é tudo tão intenso que depois, quando desligamos a ficha, não é? Passamos para outro projeto, há um afastamento natural, o que eu acho que é a nossa cabeça a preparar-nos para matarmos saudades quando voltamos a estar com aquelas pessoas. Eu fiz este projeto da Promessa que está no ar, e eu não me lembro de encontrar um ambiente tão bom, e uma das coisas que eu tinha na cabeça é: isto quando acabar vamos estar todos os dias juntos a toda a hora. E não aconteceu, porque acabou o projeto, as pessoas têm as suas vidas, mas eu não deixo de sentir que são pessoas especiais para mim, que amanhã que nos vamos voltar a cruzar, e que matamos saudades. E por isso tenho muitos amigos neste meio, mas não estou com eles no meu dia-a-dia, é um facto. Estão lá no meu coração. Tu recebes feedback na rua em relação à tua personagem, ao Tomás? Muito. Feedback, o teu papel é incrível, mas em relação à personagem, o que é que as pessoas dizem? Eu vou dizer que acho que este projeto da Promessa é um projeto que as pessoas estão a viver mesmo intensamente, e eu já não vivia isto há muitos anos. Não me lembro de ver as pessoas tão envolvidas, porque as pessoas vivem a história, e é incrível quando as pessoas se emocionam com o percurso dos nossos personagens, porque fazem-nos pensar que estamos a fazer alguma coisa bem, ou pelo menos estamos a tocar no coração das pessoas que nos estão a ver. E anteontem, não, acho que foi ontem, anteontem estava a jantar fora, e o gerente não estava no restaurante. Mas entretanto, pronto, eu estava a jantar, e o gerente veio de propósito ao restaurante porque soube que estávamos lá, e veio ter comigo e disse: eu só preciso saber, não, mas diga-me só, eu só preciso saber, vai ficar com a Laura ou não? Eu disse: eu vim de propósito ao restaurante, eu não estava cá hoje. E eu disse: mas como é que é possível você vir de propósito? E ele: só preciso saber, vai ficar com a Laura ou não? Diga-me. E eu disse: olha, eu não lhe posso dizer, mas mesmo que quisesse dizer-lhe, não podia. Aliás, sabemos, nós gravámos mais do que um final, portanto eu próprio não sei. Eu disse: não sei, eu não lhe posso dizer porque eu não sei. Ele: não, por favor, diga-me, eu não conto a ninguém. E isto é recorrente, as pessoas virem perguntar sobre o personagem,
sobre o Tomás acontece-me todos os dias. Acontece mesmo muito. É o poder da ficção, da boa ficção neste caso, é verdade. É um orgulho mesmo. E tu, como é que isso surgiu? Porque realmente tu tinhas um percurso já todo ele muito bem encaminhado para seres consultor e depois empreendedor, e de repente aparece-te na tua vida um novo caminho, uma bifurcação. Como é que isso acontece? Eu sempre quis ser ator, só que tinhas essa... Sim. Desde quando? Sempre quis, ou seja, eu sempre, desde muito miúdo, que tinha o sonho de ser ator, porque eu adoro representar, amo esta profissão. Fazias coisas quando eras mais novo, também na escola? Fiz a primeira peça de teatro assim com 6 a 7 anos, foi Luís de Camões. Fiz, com 6, 7 anos? Sim, em miúdo. Pronto, lembro perfeitamente de ter uma palácio. Das memórias mais antigas que tenho é de fazer de Luís de Camões. Mas depois nunca seguiste isso, a não ser coisas amadoras, outras coisas que tinhas feito além de Camões, não? Não, eu fiz sempre coisas de escola. Sim. Sempre que havia alguma peça eu participava, mas a vida é que me foi encaminhando por outro lado. E aí acho que a questão do desporto teve algum peso, mais do que questões familiares ou meio o que for. Eu acho que o desporto orienta-te muito a cabeça, ou pelo menos o desporto que eu fazia, para uma profissão talvez mais considerada mais segura, ou não é? Ou aquele percurso natural em que tu vais para a faculdade e sais da faculdade e assim vais para uma consultora. A minha cabeça rasga este preconceito e só que a minha vida encaminhou-se para outra coisa. Então fui abandonando a pouco e pouco a ideia, sempre com o sonho aqui presente, mas fui se calhar garantindo ou tentando encontrar um percurso que fosse mais convencional, em que tu, ou pelo menos tirares o teu curso e depois decidir o que é que querias fazer. E foi por aí. Houve uma boa coincidência, que foi ser convidado para fazer um casting pelo Paulo Sousa Costa. E eu começar. Mas depois, quando foste escolhido, disseste que no final não querias, não foi? Sim. Mas porquê? Estavas com medo? Porque quando surgiu o casting, eu fui ao casting e depois fui escolhido para outra fase, e depois para outra fase, e fiquei no papel. Mas eu nem tinha contado nada aos meus pais, nem a ninguém. Simplesmente fui a um casting. Quando me escolheram para o papel, de repente tenho de faltar à faculdade durante um ano, dedicar-me a uma profissão completamente diferente durante um ano. Eu não estava preparado para isso. Eu estava à espera que fosse uma coisa, lá para o final do verão vão-me dizer alguma coisa, não é agora mas realmente foi do dia para a noite. No dia a seguir tinha de dar uma resposta final. Que idade é que tinhas na altura? Eu tinha 19. E lembro-me de dizer ao Paulo Sousa Costa, e ele assim, olha, foste escolhido. E eu disse, mas peraí, mas eu não disse que queria. E ele, então porquê que foste ao casting? E eu disse, não sei, tu é que começaste a ir ao casting. E a tua mãe ficou contente, não foi? Disse que sim, pelo menos. A minha mãe disse que sim. E o teu pai disse que não. E o meu pai disse que não. E depois o que é que aconteceu? Como é que tu os convenceste? Como é que convenceste o teu pai? Não, chegámos a um acordo que foi eu nunca perdi um ano escolar. Então considerámos como um ano sabático na minha formação académica, em que eu tirava um ano para outra coisa e depois retomaria no ano a seguir. E foi uma forma de chegarmos a um consenso familiar. Muito bem, muito inteligente. Correu bem. Correu bem, quer dizer, correu bem no sentido que estás aqui hoje, mas correu bem em termos de estratégia de negociação familiar. Sim. Tiro-vos o chapéu a todos, sinceramente. Porque como é que tu resolves, não é? Quando uma pessoa diz uma coisa e um diz que sim, o outro diz que não, sim. Chegámos à conclusão que eu merecia um ano um ano sabático. Sim. Mas imagina, fazes um projeto como um ano sabático, rapidamente deixou de ser. Está bem, mas fazia sentido. Sim. Foi um ano que nós dissemos, olha, vais perder um ano aqui, mas retomamos, o compromisso é retomarmos aqui a um ano. E assim foi. E essa mudança aos 19 anos foi uma mudança total da tua vida. De repente passas de estudante para trabalhador, não é? Passas sim. de um sentido na vida com um objetivo, e de repente estás a fazer gravações manhã à noite. E também não tinhas bases técnicas. Como é que foste também ganhando confiança para isso? Também com 19 anos, sem essas bases, como é que tu conseguiste motivar a ti próprio? Sem dúvida que sem bases foi uma dificuldade grande.
e tive de abraçar muito entre a ajuda dos meus colegas e das pessoas que estavam a trabalhar comigo, técnicos também, e acho que houve ali um espírito de união muito bom. Aprendi muito esse ano. Revendo agora, claro que tu vês que há ali umas carências técnicas grandes, não há hipótese. Toda a gente vai sentir o mesmo. Toda a gente sente o mesmo, mas esse ano foi importante para eu perceber que queria fazer isto para o resto da minha vida e que para isso precisava de me formar na área, não é? Então foi um ano importantíssimo, onde tive de manter a humildade, perceber o meu lugar, perceber o que é que eu teria de melhorar, dar o meu melhor e pronto, e assim que terminou fui-me formar nesta área para poder continuar. Foi aí que foste para os Estados Unidos e para o Brasil? Não, eu depois fiz um projeto em que fiz um personagem surdo. Foi um enorme desafio. Não? Foi um enorme desafio e tive na Associação Portuguesa de Surdos durante, não te queres precisar agora, um mês e tal, acho eu. E além disso tive um coaching intensivo com um ator que se chama Tiago Justino, que é incrível, está agora no Brasil, e que me ajudou a encarnar este personagem com veracidade. Este personagem inicialmente até nem era para ser um surdo, ou seja, era para ser um surdo que tinha ficado surdo com o tempo e tal, e estava de tal forma ativo na composição do personagem que o próprio autor aprofundou a história do Miguel, que era o nome do personagem que eu fiz, para que ficasse efetivamente um surdo de nascença e com uma debilidade um bocadinho mais profunda do que se pensava inicialmente quando ele escreveu o personagem. Então foi um desafio grande para mim, aprendi imenso aí, e depois só quando acabei esse projeto fui para o Brasil. Estive na CAL, na Escola das Artes das Laranjeiras, e quanto tempo? Tivemos uma temporada, 4 meses, 6 meses, pronto, até fazer o outro projeto a seguir. Eu tinha um contrato na altura, então tive até começar a trabalhar a seguir, e foi maravilhoso. Na altura que tivemos, foi um bom período, e foi um momento que eu tive de decidir, ou volto para Portugal. Começaram a surgir também umas oportunidades na altura lá no Brasil, e foi uma decisão, vir ou não vir para Portugal. E sem dúvida que... Porquê é que voltaste? Porque eu sabes, eu acho que nós temos de ter cuidado com aquilo que desejamos, porque há que ter humildade quando delineamos um percurso, e quando as oportunidades surgem devemos sempre agarrar as oportunidades que queremos, mas eu sempre achei que deveria primeiro ser uma referência aqui em Portugal, que é o meu país, onde eu quero estar a longo prazo, e depois eventualmente, se surgirem oportunidades fora, eu decidir se quero ou não quero aproveitar. E na altura o meu percurso aqui em Portugal estava num rumo muito consistente, e pronto, eu tinha contrato, mas eu tinha propostas de trabalho constantes, e estava cada vez mais envolvido no mercado em Portugal. E eu achei que ir para o Brasil, além de ser um risco, tirava-me um bocadinho o tapete aqui. Apesar de ser uma coisa fantástica fazermos projetos lá fora, eu amo Portugal e amo estar perto da minha família, e eu queria consolidar a minha base aqui, e foi por isso que na altura decidi voltar e continuar aqui o percurso em Portugal. Os tempos também eram um bocadinho diferentes. Eu acho que hoje, no nosso meio, as portas estão um bocadinho mais abertas ao mercado internacional. Nós conseguimos muito mais facilmente fazer coisas à distância. E na altura não era bem assim. Nós, para fazermos um casting para os Estados Unidos, nós tínhamos de ir lá no pilot season, passar lá o mês de janeiro e fazer castings presenciais. Agora pedem-te uma self-tape e tu mandas aqui de casa e podes ser aceito para um projeto. Então essa noção, essa globalização de atores, pelo menos dos portugueses, não estava no ponto em que está hoje. E eu na altura sentia que ficando ali teria de ficar ali. Se calhar hoje eu dizia assim, posso fazer um projeto aqui, mas se houver um casting para Portugal eu consigo fazer uma self-tape para lá, para Portugal. Mas queres fazer da tua base aqui em Portugal? Não sentes a necessidade de viver no estrangeiro? Necessidade ou vontade, neste caso, de viver no estrangeiro? Não, eu sinto, sabes, eu sinto-me muito, muito, muito feliz com as escolhas
que tomei, com as decisões que tomei e com o percurso que fiz até hoje, e estou sempre aberto a oportunidades, mas nunca posso deixar de valorizar aquilo que eu fiz cá, que me trouxeram até onde eu estou agora, neste momento. Por isso, pá, se me perguntaste se houver um projeto lá fora que seja interessante, se eu não abraço, claro que faço. Acho que sim, mas não nos podemos esquecer que eu tenho uma família, tenho compromissos aqui e realmente sou feliz. E eu acho que no final de contas nós temos que procurar essa felicidade e essa estabilidade. Pronto, e lá está. Tenho ambição de fazer outras coisas, mas outras coisas não tem necessariamente de ser ir viver para fora, é diversificar. Veste fazer outras coisas fora da carreira de ator, que já fazes, não é? O que é que neste momento tens enquanto empresário? Qual é que é empresário ou empreendedor? Qual é que é o teu portfólio neste momento? Não é nada de especial, olha, não é? Tenho o Vila Saboia, sim, já há 9 anos. Tenho uma empresa que produz... restaurante no Estoril, estamos aqui a fazer. Sim, no Estoril. Publicidade também. Pronto, ok. Almoço grátis. Vila Saboia, se quiserem, no Monte Estoril, na Avenida Saboia. E temos uma empresa que produz gelados artesanais e sobremesas só para restauração, e estamos presentes em quase 70 restaurantes agora aqui em Lisboa. Eu faço a produção e a distribuição, e tenho alguns investimentos tipo imobiliários, pronto, que vou tentando fazer, e também agora há 2 dias cheguei a acordo, também vou fazer outro investimento diferente numa área que ainda não domino. Acho que pode dizer aqui, mas está ligado a isto que está aqui, a estas coisinhas aqui, este material, madeira está ligado, mas vamos ver. Mas depois eu não quero agora, portanto depois, acho que para o ano depois falamos calmamente sobre isso, correndo bem, mas estou a desenvolver aí uma coisa gira que eu acho que pode ser interessante. Mas de qualquer forma, fora de veste a ser ator durante muitos e bons anos e a fazer outras coisas em paralelo? Ou... Sim. Imaginas-te feliz sem ser ator? Não, eu quero ser ator para o resto da minha vida. Eu diversifico precisamente para poder desfrutar da minha profissão. Tanto que tu não me vês a fazer grandes publicidades a nada. Na verdade, eu sou muito discreto nesse aspecto, mas a marcas ou restaurante, ou o meu restaurante não publicito muito, porque eu gosto que os negócios sejam algo que tem como missão viverem do seu próprio sucesso, e no fundo também a satisfação pessoal que me dá ter uma empresa que tem qualidade suficiente para viver da sua boa imagem, do seu sucesso independente, sem precisar de mim. Isso permite-me desfrutar verdadeiramente daquilo que eu gosto de fazer, que é representar. E o meu objetivo é continuar este percurso para que cada vez mais eu desfrute desta magnífica profissão que é representar, que é o meu plano A, sempre. A tua mãe é atriz também, hoje em dia, é amadora. Ela achas que ela também, e além disso também tem agora mais uma presença mediática na Sicaras, achas que ela se inspirou também em ti? Achas que é uma coisa, ficas orgulhoso, se calhar de certa forma, por ela também poder estar a ter essa oportunidade agora? Claro. Repara, seguir as pegadas do filho, que é uma coisa que não é muito normal. Não é normal. Eu comecei por seguir as pegadas da minha mãe, porque a minha mãe já fez uma novela há muitos anos. Não sabia, ok. Que se chama Lenda da Garça. A minha pesquisa não chegou a isso. Não, mas também não é. A minha mãe fez uma novela há muitos anos e depois tinha uma rúbrica também. Trabalhou como pivô durante umas coisas pontuais, mas a vida e ter tido 3 filhos fez com que a minha mãe tivesse de tomar decisões e opções, e na altura dedicou-se mais à família. Agora, nesta fase da vida dela, da vida da minha mãe, estar a surgir estas oportunidades, eu acho que é um orgulho que a minha mãe tem de aproveitar, e eu acho que a minha mãe está verdadeiramente a desfrutar. Primeiro, está numa fase em que está melhor do que nunca, fisicamente. A minha mãe parece estar cada vez melhor. E depois, eu acho que a minha mãe está feliz, e isso é o que é o mais importante. E nós somos pessoas independentes, sempre. Aliás, tens vários exemplos aqui de pessoas que são pais e filhos e trabalham nesta área, e cada um tem a sua forma de pensar, o seu posicionamento, a sua arte. A minha arte é diferente da minha mãe, e
e somos pessoas completamente independentes. Se eu estou a dizer uma coisa, não quer dizer que a minha mãe concorde comigo e vice-versa. Por isso, respeitando sempre esse espaço um do outro, acho que só temos a ganhar. É preciso termos sempre ciente que ser filho de alguém ou ser mãe de alguém não cola às pessoas, somos diferentes. E eu respeito muito isso. Onde é que tu gostavas de chegar enquanto ator? Qual é que é assim o patamar que gostarias de alcançar? Olha, eu genuinamente quero que o meu nome seja recordado como alguém que marcou positivamente a sua geração, ou que seja um exemplo. E eu não consigo, eu não tenho uma capacidade de projeção a esse nível. Eu não consigo dizer-te, olha, eu quero fazer este projeto tal daqui a X anos. Eu não consigo projetar aí, porque eu tenho sido tão surpreendido pela vida que para mim é difícil delinear um caminho muito longo. Eu posso dizer que a curto prazo, e eu digo isto sempre, e tem corrido sempre bem, eu quero sempre ter um ano melhor ou melhor do que o ano anterior. E eu quero continuar a ter um ano sempre melhor do que o anterior e de ver até onde é que isso me leva. Sem grandes expectativas, mas com muita ambição. O que eu te posso dizer é que acho que posso chegar muito longe. Acho que posso mesmo chegar muito longe. Mas deixa que a vida me ponha lá. Tu dás muita importância em um podcast que eu ouvi, e também hoje também disseste, à verdade, não é? Falas muito sobre a verdade, a importância de ser verdadeiro. Dá um bocado de falar sobre isso quando eras mais novo. Não é um bocado paradoxal o facto de teres escolhido uma profissão de fingidor? E dás tanto essa... Como é que explicas isso? Ou só Freud é que explica isso? Não, olha, explica-se de uma forma que é, eu acho que não deixo nunca de passar a minha verdade. Só que às vezes a verdade é do personagem e não é a minha. E é uma forma, até essa minha forma de viver, a me ajuda na minha profissão. Muitas vezes nós como atores temos desafios numa determinada cena. Então em novela as pessoas às vezes não têm noção do difícil que é fazer novela. É provavelmente das coisas mais difíceis, porque nós muitas vezes estamos a representar sem tempo, não é? Portanto, tens 20 cenas num dia e tens cenas dispares umas das outras e que tens de estar lá. E a métrica que eu uso para me manter dentro da minha essência enquanto ator é passar sempre a verdade do personagem. Então quando eu leio uma cena, uma das coisas que eu tento perceber é qual é a verdade que este personagem quer passar nesta cena. E eu vou muito atrás disso. Por isso eu por estar a representar não quer dizer que esteja a fingir. Só que ali tenho uma capa que, por exemplo, agora é o Tomás, mas o Tomás, se tiver de passar uma verdade naquela cena, eu vou à procura da verdade dele e vou tentar passá-la, mas sempre com base na verdade, sim. Esse teu amor por esta profissão compensa a falta de privacidade, o facto de tu não adorares, pelo menos pelo que eu te conheço e pelo que também vais dizendo publicamente, não adorares ser figura pública, tudo isso é compensado pelo amor por aquilo que tu fazes? É, porque eu acho que estou no sítio que quero estar. Isto é, seria penoso para mim se me obrigassem a passar uma imagem que não é a minha. Entendes? Eu acho que eu lido com a consequência, boa ou má, daquilo que eu quero ser. Vamos, em termos práticos, eu não sou uma pessoa de postar todos os dias o que é que eu faço, onde deixo de fazer, onde é que eu estou. Não porque não me conecto com as pessoas, não porque não ligo às redes sociais, é só porque não me apetece. É a história da verdade outra vez. Sim, e então não me forcem a fazer isso, e a minha equipa sabe disso, e por isso trabalhamos há tantos anos. A minha verdade, o meu lado genuíno é, quando tiver de pôr, eu ponho. Às vezes estou só a viver os momentos, não estou a passar as coisas porque não estou focado em tirar uma fotografia, estou só a viver o momento. E com isso eu consigo ser eu próprio, e eu acho que me aceitam como eu sou. Então esse lado de ser figura pública ou de ter exposição, para mim é só positivo, porque eu tenho o melhor dos dois mundos. As pessoas são genuínas comigo na rua quando me veem, seja para dizer alguma coisa de um personagem ou para dizer alguma coisa de mim, não deixam de me conhecer verdadeiramente, porque acho que aquilo que eu passo, seja em que momento for, acaba por ser uma transparência daquilo que eu sou,
Então eu sinto que as pessoas que me abordam na rua conhecem-me, porque também já estou há muitos anos aqui, e conhecem-me verdadeiramente. Isso deixa-me em paz. E consigo também ter privacidade, porque fora de Portugal pouca gente me conhece. Então, ok, queres o quê? Queres um fim de semana em que não te abordem? Pá, ok, vou passar um fim de semana fora. Normalmente não preciso disso, mas se for o caso também tenho essa liberdade. Aqui em Portugal já sei que as pessoas me vão abordar na rua. Ótimo, são pessoas que veem o meu trabalho e que se calhar é por causa dessas pessoas que eu continuo a fazer novos projetos e estou onde estou e que me sinto motivado a dar mais. Por isso eu tento absorver sempre o lado bom desta profissão. Que se com isso tive ao longo deste percurso de encontrar o meu equilíbrio interior, acho que sim. Acho que tive de passar por algumas coisas para encontrar esta minha estabilidade emocional. Mas hoje acho que estou aí. E é mais fácil seres casado com uma figura pública também que compreende essa parte? No meu caso, funciona. Porque acho que os dois acabamos por ter o mesmo público, acabamos por ter uma posição parecida, formas de pensar e de estar também parecidas, idades parecidas, mas acho que isto depende de caso para caso. Eu já vi casais em que os dois são atores ou são artistas ou têm a mesma profissão e que não se compreendem, e já vi casais que têm percursos profissionais completamente distintos e que encaixam na perfeição. E dou-te o exemplo, por exemplo, dos meus pais. Tu não conheces o meu pai, mas a minha mãe e o meu pai, se os sentares numa mesa, tu vês que são completamente diferentes um do outro, e no entanto os dois formam um equilíbrio. E se calhar a minha mãe é mais o que é pela presença do meu pai, e o meu pai é mais o que é pela presença da minha mãe. Os dois permitem-se a ser diferentes um do outro e a equilibrarem-se. E aqui acho que depende mesmo de caso para caso. No meu caso em particular funciona bem. Estás a ver? Funciona bem. Mas não sei, acho que depende mesmo de família para família. Acho que as pessoas imaginam, tipo, vocês em casa, ninguém imagina o que é um casal com um recém-nascido em casa, mas vocês têm essa no imaginário das pessoas devem pensar, não, aquilo corre tudo muito bem, pois ninguém sabe, quem não tem filhos, que é as fraldas e o caos e o cocó por todo o lado. Ou seja, às vezes devem rir-se um bocado também, e esse sentido de humor é importante. E aí tocas num ponto também que eu acho que é sensível. As pessoas por vezes acham que o mundo dos outros é de uma forma e às vezes é de outra. Esta nossa cumplicidade, ou a minha cumplicidade em família, é algo transparente e acho que as pessoas o percebem. Mas claro que foram 2 anos muito desafiantes. Claro que foram momentos muito difíceis. Claro que disseste que eu estava com olheiras e tens razão. Claro que fora da nossa exposição pública, e quando nós aparecemos em público, claro que existem momentos tensos e desafiadores, e faz parte. Nós não somos exceção. Portanto, nós tivemos também de aprender muito durante este tempo. Tu sabes bem que ter um primeiro filho é um grande desafio para um casal. Vais para o segundo. Quando fores para o segundo vais perceber que é um grande... Marcação homem já não há ninguém que possa fazer as obras. Olha, para falar em gíria futebolística, nós estamos aqui a chegar ao nosso podcast, nem falámos sobre a tua outra paixão, que é o Benfica. Não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isso. Não tenho muito para dizer. Acho que não, posso dizer que... O Benfiquista ferrenho. Não és anti-nada também? Não sou anti-nada. Posso dou-te os parabéns este ano. Bons benfiquistas. Claro, porque nós não podemos achar que existe uma hegemonia a nosso favor, em que tudo que é contra nós está errado. Bora lá assumir quando não merecemos ganhar. Eu sou aquele benfiquista que diz que prefiro não ganhar quando não merecemos, porque é contra a verdade. As tuas lições do rugby, não é? Sim. Cá por aí. Sim, porque não há... Na vida não temos de procurar a batota, não é? E
E este ano foi assim, foi merecido. Agora não te vou mentir que ficava muito mais contente se o Benfica fosse campeão, mas ficaria contente se fosse merecido. A minha esperança é um jogo que vai haver daqui a muito pouco tempo, e o próximo ano, que eu espero que seja. Não sei quando é que vai ser esse podcast, não sei se vai sair ou não, mas na altura vamos. Espero que eu tenha mais motivos para festejar do que hoje. Exato. Vais lá já morar, não? Não sei, só se for contigo, vamos. Eu vou. Olha, vais? Vou. Não sei, ainda não sei de nada. Talvez. Olha, porque é que a geração de 80 é a melhor de todas? Olha, essa pergunta é uma pergunta que eu gosto de responder, porque eu apanhei, eu sou de 89, eu apanhei a geração de 80, até por via dos meus irmãos e daquilo que eu estava a dizer, de ter convivido muito com eles. Apanhei um bocadinho também a geração de 90, porque logo a seguir a mim surge a década de 90, e de mim para alguém de 90 a 91 não há muita diferença. Então eu acho que apanhei muito essa transição, e nós apanhámos um bocadinho dos dois mundos. Tivemos um pé naquilo que existia antes da tecnologia avançar a este ponto, brincadeiras de rua, não tínhamos telemóveis em miúdos, a comunicação de A para B não era infinita e gratuita como agora, que temos internet nos telemóveis e podemos comunicar livremente. Olá, estás bom? Então, não disse isso. Antigamente falávamos em telegrama, não é? Aquela mensagem que custava dinheiro. Uma mensagem, os primeiros telemóveis mandávamos uns aos outros, tínhamos de pôr os caracteres certos antes, e só para não falar do bip antes disso. Então essa comunicação que era pensada trouxe-nos também alguma autenticidade. Tipo, tu querias falar com aquela pessoa, tinhas ou de arranjar maneira, ou de ligar para casa, ou de pedir o telefone de alguém para mandar uma mensagem. Hoje em dia nós falamos gratuitamente com toda a gente a toda a hora. Se eu quiser ligar para o Japão ou para a Austrália, é assim. E a vida, e apanhei também a fase profissional antes dos Instagrams e das redes sociais, que também tinha a sua autenticidade. Então eu sinto que tive um pé naquilo que viveram as pessoas antes de mim, de geração de 70 e 80, e tive um pé no avanço tecnológico que existe hoje, em que naturalmente que as coisas são mais fáceis de outra forma, desta maneira. E eu gosto muito de ter vivido estes dois lados. Gosto muito acho que nasci na época perfeita. Acho que a década de 80 para mim é a década perfeita para se nascer. E depois, a nível futebolístico, eu vi o Poborski, eu vi o Porrodom, eu vi o Schmeichel. Passámos o nosso tempo, acho. Passámos aqui o nosso tempo. Obrigado, Lourenço. Eu também vi isso todo e eram grandes jogadores, é verdade. Também havia uns Canidia. Vamos continuar a sério. Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Também apanhei uma coisa a nível futebolístico que... Bermudas? Não, apanhei uma coisa. Também sei alguns. Nós apanhámos uma geração de jogadores de futebol e uma seleção recheada de estrelas, mas não era. Mas a nossa seleção para ir a um mundial era uma conquista, não é? Nós não íamos a todos os mundiais, nem europeus. E hoje em dia já é ir é fácil. E lembro-me perfeitamente de uma reportagem que foi feita. Eu lembro-me na altura e foi na SIC, e que o Portugal não foi ao Mundial, e estavam os jogadores a ver o Mundial juntos, grandes estrelas, Rui Costa, o Figo, todos. E lembro-me perfeitamente da entrevista deles a comerem gelado, a ver os jogos, e eu a pensar, isto hoje era impensável. Primeiro é impensável eles não estarem no Mundial. Sim. E depois estarem conformados com tal coisa. E eu gosto muito de ter visto, de dar valor ao que o português no futebol ou em qualquer outro desporto está a conquistar. Hoje temos grandes desportistas no mundo inteiro, e é um orgulho ver como é que está a evoluir também o desporto em Portugal, e como é que hoje nós temos referências mundiais portuguesas. E dá-me orgulho ver crescer o desporto também nesse aspecto. A geração de 80 é a base disto. É mesmo, mas é mesmo. Olha, obrigado, Lourenço, por teres vindo aqui à geração 80.
Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, a produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Matilde Fieschi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Veleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.